Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ainda falando sobre David Goggins, eu quero falar hoje uma das coisas mais preciosas que ele pode nos ensinar. Até porque nós estamos no Janeiro Branco, é um mês de prevenção para a saúde mental e olha, a gente tem que aprender muito com ele de como usar a mente a nosso favor. Hoje eu quero falar especificamente sobre o incrível poder do desconforto. Durante toda a trajetória do David, ele vai nos dizer que o desconforto é necessário, é importante até para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E é essas coisas que eu quero que vocês aprendam com ele. David Goggins, ele é considerado por muitos como um dos mais casca-grossa do mundo, um homem muito resistente. E isso não aconteceu por acaso. Teve um motivo e teve treinamento para que fosse assim. Vindo de um ambiente totalmente conturbado, ele sofreu bullying diariamente até na escola por ser uma única criança negra, né, com sérios problemas de saúde, lutando inclusive contra a obesidade. Goggins sentiu que se continuasse daquela forma, ele nunca iria alcançar nada relevante na vida dele. Pois é, um dia, ao chegar em casa do trabalho, ele trabalhava como dedetizador, né, de baratas naquela época, ele ligou a televisão na Discovery e percebeu que estava pesando 134 quilos. Sim, ele assistiu um programa que mudaria completamente a vida dele. Sim, na televisão estava transmitindo um programa chamado Hell Weeks, a Semana Infernal. É a pior semana de treinamento que um dos CEOs da Marinha Americana pode vivenciar, a tropa de elite dos Estados Unidos. E foi exatamente vendo aquela programação que ele decidiu mudar a vida dele. Ele viu que homens sofrendo de forma inimaginável durante esse treinamento se salvavam. Eles saltavam de aviões, mergulhavam em mares infestados de tubarões, faziam barras, flexões, rastejavam na lama. Parecia algo desumano, mas não. Ele viu ali uma forma de mudar. Muitos daqueles homens acabavam tocando o sino, o que significava desistir de ser um SEAL. Mas ele decidiu que ele completaria aquele treinamento. Completamente inspirado e decidido a mudar de vida, resolveu que faria tudo diferente para se tornar um SEAL da Marinha. Sim, é isso mesmo. Não queria ser nada mais, nada menos que um SEAL da Marinha. E para isso ele começou a brigar com a obesidade. Não queria terminar a vida como um dedetizador de baratas. E mudou completamente a sua perspectiva. Para não viver mais daquela maneira que ele já tinha passado, já tinha experimentado e não gostava. Todas aquelas pessoas que faziam bullying com ele disseram que ele não ia alcançar nada, que ele não ia conseguir, que ele ia acabar sendo um nada. Mas ele decidiu ser mais do que isso. Ele sabia que o caminho ia ser duro, penoso, difícil, mas ele teve um insight naquele dia vendo a televisão. Ele viu que era possível, que homens comuns podiam fazer, ele também podia. Ele podia se tornar extraordinário. Ele percebeu que para se tornar uma pessoa completamente oposta do que ele era, ele deveria fazer coisas opostas ao que ele fazia. Sim, é isso mesmo. O que ele fazia sempre deixou ele naquela situação. Mas se ele mudasse o que ele fazia, se ele mudasse as coisas que ele estava no seu dia a dia, se ele tornasse hábitos novos, se ele praticasse coisas diferentes, é lógico que resultados diferentes também iam acontecer. Estava no máximo que podia de sacrifício. E o que ele fazia? Sempre buscava caminhos mais fáceis. Sempre buscava conforto e prazer. Ele evitava o desconforto. E o máximo que podia de sacrifício. Por isso a vida dele era daquela forma. A dor, as situações ruins, ele evitava tudo isso. A casa estava suja, desarrumada, o seu preparo físico e a sua saúde eram ruins, era um fiasco.
Profissionalmente também ele não era bom no que ele fazia. Então é lógico que ele não mudava nada, as coisas também não mudavam para ele. Mas não foi fácil, nem foi do dia para a noite. Após anos de sacrifício, o David finalmente conseguiu chegar aonde ele queria, que era ser um CEO da Marinha. Até hoje, é o único militar americano que participou 3 vezes do Rio Week, concluído com sucesso todas as etapas. A última, com o tornozelo quebrado, envolvidos por fitas do tipo silver tape, sabe? Pois é, no improviso, para que ele pudesse suportar a dor. Também é o único que concluiu 3 tipos de treinamentos oficiais. Também foi o único que concluiu 3 tipos de treinamentos dificílimos. Sim, isso mesmo. O treinamento dos SEALs da Marinha, depois o treinamento da Forças Rangers, né? E o treinamento do controle tático das Forças Aéreas. Ele concluiu os 3 e é o único no mundo a ter esse título. Além disso, é um dos maiores atletas endurance que a gente já viu em todos os tempos. O recorde mundial com as barras de 2013, fazendo mais de 4.000 barras em menos de 24 horas. Mas além disso, ele também participou da ultramaratona. Ele conseguiu percorrer 217 quilômetros. Isso acontece no Vale da Morte, lá nos Estados Unidos. Ele correu diversas maratonas, sempre tendo o objetivo arrecadar ou levantar fundos para custear estudos de crianças que perderam seus pais sendo soldados de guerra. É uma causa nobre, ele encontrou o seu propósito, isso é o grande motivador. Em uma entrevista que ele deu recentemente ao Tom Bilyeu, ele disse o seguinte: ele define 5 coisas importantes para criar o desconforto na sua mente. São lições que para se tornar uma pessoa definitivamente forte, mas forte aonde precisa ter, na resiliência mental. E eu vou comentar com vocês sobre essas 5 que ele disse. Primeiro é criar calos na sua mente. É isso mesmo, você não ouviu errado. Criar calos, colocar a mente para funcionar. Funcionar, funcionar e funcionar. Você já deve ter percebido que quando você se exercita com frequência, seja fazendo musculação, correndo ou fazendo algum esporte, você adquire calos, resistências. As mãos, os pés, todos vão se adaptando para aquele tipo de exercício que você está se propondo. A pele se torna mais grossa justamente para proteger, para que você não se machuque facilmente. E o David explica isso para a gente. A conclusão que ele chegou é que isso também acontece com o nosso cérebro. Ao colocar situações ruins, situações difíceis, situações de desconforto, o cérebro vai se calejando devido as informações que ele é obrigado a buscar, as alternativas. O David se coloca em situações de desconfortos diariamente para adquirir esses calos. Os profissionais da saúde mental chamam de resiliência mental. Ele diz que treina fisicamente, mas só evolui de verdade quando faz um treinamento mental. Fisicamente você tem um resultado, mas também precisa do espiritual e do mental. Então por isso ele caleja a mente dele o tempo todo, para suportar as diversas situações difíceis que aparecem no nosso dia a dia. A vida não é tão simples assim. Pode ser, desde que você coloque seu cérebro para funcionar e para calejar. Ele diz que ele treina para que, se por acaso o telefone toca e de madrugada com uma notícia ruim, dizendo alguma coisa que ele não goste, por exemplo, e simplesmente ele não desmorone, simplesmente ele não se deprima. Simplesmente ele não deixe que os transtornos mentais acumulem no cérebro. O David acredita que todas as situações que ele já viveu como SEAL, por exemplo, ou atleta, ou ranger, ou então um militar das forças da aeronáutica, todas elas ajudaram a se transformar num homem de maior resiliência e também de autocontrole. É importantíssimo para ele manter o controle da saúde mental. A segunda lição que ele nos dá é que para que a gente faça aquilo mesmo quando a gente não tem vontade de fazer coisas que a gente não gosta. Ele diz que hoje em dia é muito fácil ele se destacar em qualquer atividade, porque a geração atual é uma geração muito mole. Verdade, esses são os termos dele e eu sou obrigada a concordar. Tem até um vídeo aqui no canal falando do quanto que a geração atual é emocionalmente fraca, embora seja riquíssima intelectualmente falando. É uma geração que não suporta fazer coisas ruins,
é uma geração que não tem a força de vontade de fazer algo mesmo quando não se tem vontade de fazer. O David explica que a geração atual não tem autodisciplina e que se alguém tiver que passar por uma coisa difícil ou ruim, dificilmente supera, exatamente por não se colocar à prova todos os dias. A terceira coisa que ele nos ensina é que você tem que ser você, mesmo que isso signifique sentar à mesa que está vazia. Como é isso? Ele diz que ao longo de muito tempo, quando estava no ensino médio, por exemplo, na fase da escola, ele mentia para as outras pessoas gostarem dele, inventava casos, histórias para se encaixar, para ser aceito, né? Para ser aceito em determinados grupos, vamos dizer assim. Ou seja, ele fugia de quem ele era para agradar os outros. Se vestia com determinadas roupas para criar a sensação de identidade e por isso ser aceito pelo grupo, pela turma, pelo bando. Mas quando ele voltava para casa no fim do dia e olhava no espelho, ele não se reconhecia. Ele sentia ser um ser humano patético. Sim, o mais patético do mundo. A sensação de mentir para si mesmo é péssimo. Então um dia ele decidiu pensar exatamente como ele queria ser. Descobriu quem era ele. Mesmo que isso significasse que ele ficasse sozinho. Não fez questão nenhuma de se humilhar ou de se sentar à mesa com as outras pessoas daquela escola, daquele lugar. Nem de se vestir para agradar, nem de estar no grupo para ser aceito. Um dia ele acabou sentando à mesa vazia. E o que aconteceu? Ele percebeu que haviam outras pessoas que sofriam do mesmo problema. Que ele e essas pessoas começaram a se sentar à mesma mesa. Ou seja, a sua mesa se transforma na mesa das pessoas que não são aceitas. E era assim o grupo do qual ele pertencia. E assim ele se formou, ele resolveu se aliar a essas pessoas. Onde pessoas poderiam ser exatamente quem elas queriam ser, independente do que os outros pensassem. Pessoas que assumissem a sua identidade e a sua verdade. E isso é autoconfiança. Quando você desenvolve autoconfiança, você não faz nada para agradar ninguém. Mas o que você faz influencia para o bem a vida do outro. É sempre assim. Mas quando você está fazendo coisas para agradar uma multidão, certamente você está com problemas de autoconfiança. Ignore as críticas. David conta que ele perdeu muito tempo ouvindo o que as pessoas diziam sobre ele. As pessoas diziam que ele nunca alcançaria nada na vida, que ele seria uma pessoa que para sempre seria um fracassado, uma pessoa que não ia conquistar, que não tinha objetivos que faziam valer a pena. Isso acabou tornando-se para ele uma profecia, uma verdade. Tanto ouvir, ele acabou acreditando. Porque ele passou anos acreditando nessas bobagens que as pessoas diziam a respeito dele. E acabou enveredando por um caminho que todos diziam que ele realmente iria trilhar, que era do fracasso. Mas daí eu vou lembrar da frase de um amigo meu lá do sonhadorismo chamado Antônio, que diz o seguinte: o fracasso não é permanente, né? Pois é, com David também não foi assim. Ele culpava todo mundo pelos resultados que ele tinha. Né? As pessoas eram péssimas, a situação em que ele se encontrava era culpa dos pais, ele sentia-se vítima, ele se sentia vítima do seu pai, do comportamento abusivo que ele tinha com a sua mãe, de trabalhar tantas horas e não ter dinheiro o suficiente ou não ganhar o suficiente para ter atenção. Ele se sentia vítima dos garotos da escola que faziam bullying com ele, ele se sentia vítima dos problemas de saúde que ele tinha, da sua obesidade, pelo fato de ser o único negro numa escola de brancos, enfim, ele via problema em tudo e estava sempre culpabilizando as outras pessoas pelos resultados que ele tinha. Isso só mudou quando ele resolveu ler um livro, isso só mudou quando ele resolveu ler o seu livro interior, quando ele resolveu entender de fato quem ele era, o que ele gostava de fazer, o que ele queria fazer e descobrir seu propósito. Ao descobrir quem ele era de fato, tudo mudou. Sabe, ler o seu livro interior é extremamente importante e o David também ensina isso. A maioria das pessoas, elas possuem uma vida tentando ser como as outras pessoas querem ou como elas são, ao invés de lerem o livro da sua personalidade e tentarem ser realmente quem você é. Você fica imitando os outros, as características dos outros, imita os cantores, os atores, os amigos, os famosos, as pessoas do Instagram, as pessoas do Facebook, enfim. As pessoas acabam passando uma vida inteira
iniciando uma jornada de mentira, imitando as outras. David afirma que todos nós escrevemos diariamente o nosso livro interior, e eu concordo com ele. As páginas estão em branco e quem escreve é você. Você é responsável por aquilo que acontece na sua vida. São as suas atitudes que trazem você para onde você está agora. E se você não gosta de onde está, não pode esquecer que foi você que caminhou até aqui com as suas pernas, aceitando as decisões das outras pessoas que influenciaram você a estar aqui. Era mais confortável dizer que a culpa era do outro. Como nós nos comportamos em determinadas situações, o que fazemos certo, o que fazemos errado. Se você ler o seu livro interior, você começa a entender um pouco mais sobre você. Você vai poder se avaliar, corrigir, ver os seus erros, modificar a rota, se aperfeiçoar. E para isso é que você deve ler esse livro interior do qual você mesmo escreve e começar a ler com o propósito de que todos os dias você seja a sua melhor versão. E como fazer isso? É fácil, se colocando, indo para o seu quarto, ficando quieto, pensando, repensando as suas atitudes, refletindo, pensando e ignorando o seu celular, as redes sociais e a televisão, tentando avaliar a sua vida, olhando você para você mesmo, sem as percepções das outras pessoas, tentando criar, tentando encontrar soluções que você teria feito diferente, lugares que você teria frequentado, pessoas que você teria deixado ou se aliado. E aí então você conseguirá encontrar uma rota nova para a sua vida, analisando a sua própria vida, a trajetória que você está se tornando, e só assim você vai poder tomar as rédeas do seu destino finalmente, iniciar a sua própria jornada, seguir os seus próprios passos e se vangloriar das suas próprias conquistas. Quando você acredita em si mesmo, você encontra grandes tesouros dentro de você e inicia pela sua própria jornada. É isso que te faz levantar todos os dias, ser quem você é, aceitar quem você é, com as suas limitações e sabendo o que você pode desenvolver e melhorar. O David afirma que todos nós temos grandes preciosidades dentro da gente, de nós mesmos. Ser grandioso, segundo ele, não significa se tornar um CEO da Marinha ou um Rangers. Significa nem fazer as mais de 4.000 barras que ele faz nas ultras, ou então correr uma ultramaratona. Ele diz que possivelmente você pode alcançar a sua grandeza em qualquer área da sua vida se você sonhar grande. Mas para isso você deve então se voltar para o seu interior, buscar descobrir quem você é, quais são os seus objetivos nessa terra, encontrar o seu propósito, ler a sua própria história, o que te trouxe até aqui e para onde você quer chegar, descobrir quais são as suas paixões e as suas habilidades, aonde você quer chegar de verdade. Somente a partir daí você pode traçar estratégias para se tornar uma pessoa melhor, possivelmente na área que você escolher, e almejar o sucesso que você tanto busca. Lembre-se, você só alcançará algo relevante se você estiver disposto a fazer algo desconfortante todos os dias na sua vida. Tem um vídeo dele que é incrível, chama O Incrível Poder do Desconforto, com o David Goggins. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu quero complementar para vocês a história dele com as palavras dele para você ouvir. Beijo, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e